Uso a tribuna nessa segunda-feira e esperei pacientemente que todos falassem, porque a minha intenção hoje é fazer uma homenagem a homens e mulheres que dedicaram a sua vida a transportar, eu diria, o povo brasileiro para o mundo. Homens e mulheres que atravessaram o país de sul a norte, de norte a sul, e de repente viram que as companhias de aviões que eles trabalhavam e se dedicavam, eu diria, como ninguém, no zelo do patrimônio e no zelo para garantir que o transporte aéreo fosse de qualidade. Falo aqui, senhor presidente, da trajetória de luta de aposentados e pensionistas do Aeros. Ocupo essa tribuna hoje para fazer um relato da história desse instituto, do Instituto Aeros de Seguridade, criado no dia 20 de outubro de 1982 pela Varig, Cruzeiro e Transbrasil, e da árdua luta travada pelos seus filiados. O surgimento do Instituto representou a realização de antigo sonho de aeronautas, de aeroviários, pois iria ali ser assegurado a aposentadoria integral, tranquila, sem nenhum prejuízo para ele e para os familiares. A garantia seria assegurada pela contribuição dos participantes, trabalhadores, patrocinadores, empresas e uma terceira fonte de custeio, oriundo da cobrança de uma taxa de 3% incidente sobre as tarifas aéreas nacionais por 30 anos. Em 1991, a terceira fonte foi extinta, de ofício, por determinação do Departamento de Aviação Civil, DAC, dando assim início a uma perda significativa de receitas e uma luta judicial infindável. O Aeros funcionou inicialmente como um financiador de sonhos, promessas de aposentadorias tranquilas, com segurança e concessão de benefícios que financiariam uma velhice digna. Com a extinção de uma das fontes de financiamento, num acordo entre empresas e a União, na época, o fundo começou a ser destruído. A política de congelamento dos preços dos bilhetes aéreos impostos às companhias aéreas, concomitante ao crescimento do valor de insumos, ou seja, combustível e gasto no avião, da empresa indexado pelo dólar, levaram ao abate de todas as expectativas de salvaguardar os aportes necessários à continuidade das políticas do Fundo de Pensão dos Aeronautas. Aliada a essa situação, as empresas aéreas deixaram de contribuir com as suas cotas, parte por dificuldades financeiras, provocando assim um grande déficit nas contas do fundo, contribuindo ainda mais para o colapso financeiro. Em 2001, senhor presidente, ocorreu o fechamento da Transbrasil por uma crise generalizada da empresa. Na época, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, interlocutor do governo com as companhias aéreas, negou qualquer socorro às empresas. Repito, 2001. Preocupados com a situação do Aeros e dos funcionários das companhias aéreas, nos engajamos nessa luta, ainda a partir, eu diria, de 98, mas mais forte quando sentimos que eles iam ser atingidos mortalmente a partir de 91. Em resumo, senhor presidente,
Em 2005, a VASP encerra suas atividades, realizando a última aterrissagem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Em 2006, a Varig não consegue enfrentar os problemas financeiros que também vinham se acumulando. A aviação aérea rio-grandense foi vendida por 24 milhões de dólares em leilão para a Varig Logística, que assumiu 245 milhões de reais em bilhetes emitidos e passivo, milhas acumuladas de 70 milhões de reais. Inicia-se ali o drama dos filiados ao Aeros. As demissões de mais de 5 mil funcionários cria uma crise sem dimensão no setor. Por algumas vezes, intermediei audiências com o governo federal, vim a essa tribuna, no sentido de evitar as demissões em massas e salvar os trabalhadores e os aposentados do Aeros. Nesse mesmo ano, a Secretaria da Previdência Complementar, SPC, determinou a intervenção do Instituto e a liquidação extrajudicial nos planos de benefícios da patrocinadora Varig. Em 2007, a Varig Logística é vendida para a Gol Transportes Aéreos e, consequentemente, a Secretaria da Previdência Complementar indica novo interventor para quem? Para o Aeros. Nesse mesmo ano, lembro aqui, e vejam aqui que eu vou falar de um candidato à presidência de oposição. Neste mesmo ano, o então governador de Minas Gerais, Aécio Neves, me ofereceu e me convidou a ir a Minas para que eu fosse homenageado com a medalha Santos Dumont pela luta que travamos para salvar a Varig e o Aeros. Faça esse registro à luz dos fatos, independente de ser um candidato da oposição, que na época era governador, que me oferece então a medalha Santos Dumont pela luta permanente em defesa do transporte aéreo, no caso aqui o Aeros. Em 2008, realizei então uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal para aprofundar e discutir a questão do Fundo Aéreos de Seguridade. Uma audiência agitadíssima, mas infelizmente não chegamos ao entendimento. Em 2010, apresentei o PLS 147, que previa a instituição do Fundo Garantidor de Emergência, que seria destinado a suprir complementações de benefícios deferidos aos assistidos da entidades fechadas de previdência complementar. A ideia, senador Eduardo Amorim, era possibilitar a Advocacia Geral da União, que queria um conforto legal para construir um entendimento. As empresas aéreas, o Instituto Aéreo de Seguridade Social, transacionaram sobre os diversos aspectos envolvidos no âmbito judicial, em busca da melhor forma de alcançar uma solução viável para todos. A ideia era possibilitar que os aposentados e pensionistas filiados ao fundo não chegassem à situação que chegou, esperando anos e anos para verem seus direitos respeitados. Senhor presidente, um comandante ganhava na época em torno de 8 mil reais. Agora está ganhando um salário mínimo, 2 salários mínimos. O projeto, enfim, chegou a ser aprovado na CAS. E o relator foi o senador Flávio Arnes, na CCJ. Na CAS foi o Flávio Arnes. Na CCJ foi Álvaro Dias. Na CAI, o senador Eduardo Braga foi designado o relator, deu parecer favorável, mas o projeto não foi votado. Apresentei esse projeto porque houve ação deliberada na União para que, com essa minha provocação, eles tivessem um instrumento legal para o entendimento, que infelizmente não aconteceu. Mas como presidente da subcomissão permanente em defesa do emprego e da Previdência, realizei outra audiência pública no mesmo ano, para debater a situação e apontar caminhos para o entendimento e buscar uma solução para o Aeros. Naquele período, tivemos várias reuniões, então com o ministro Toffoli, hoje no Supremo Tribunal Federal, que era advogado-geral da União.
Tivemos inúmeras reuniões com a ministra Ideli Salvati, tudo na busca de um grande entendimento, que infelizmente não houve. A ação estava pronta para ser votada no Supremo, houve uma certa trégua, um pacto para o acordo, e o acordo não aconteceu. Mas não desistimos, senhor presidente. Na continuidade, realizamos ainda vários encontros, agora com o novo ministro da AGU, o doutor Luiz Inácio Adames, com vista a um acordo que pudesse pôr fim a essa interminável luta e sofrimento envolvendo milhares e milhares de brasileiros. Infelizmente, novamente, não aconteceu. Em fevereiro de 2013, estive com o Sindicato dos Aeronautas em audiência com o ministro Joaquim Barbosa, na época presidente supremo. Na pauta, a situação dos aeronautas e aeroviários, especialmente a antecipação de tutela a ser concedida no caso do Aeros. Barbosa se mostra sensível à causa, compromete analisar o quadro, mas no dia que foi votado o tema, ele mesmo pediu vista e a matéria não é votada e o sofrimento continua. Tivemos inúmeras vezes com a ministra relatora, que sempre se mostrou firme no seu parecer em defesa daqueles que mais precisam, no caso aqui, eram os aposentados e pensionistas. Enfim, senhor presidente, no dia 12 de agosto de 2013, trouxe a essa tribuna uma carta endereçada à presidenta da República, Dilma Rousseff, num apelo comovente, assinado por centenas de entidades de todo o país apoiando o Aeros. Não contente somente em ler a carta, naquela mesma noite, viajei casualmente com a presidenta Dilma para o Rio Grande do Sul. Entreguei a ela em mãos a carta do povo brasileiro pedindo que houvesse um acordo entre o Fundo Aéreos e a União. Ela leu a carta e se comprometeu naquele momento a olhar com muito carinho o tema. Ainda em 2013, senhor presidente, participei de uma vigília de 40 dias em defesa do Aeros aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Na ocasião, me lembro que em pleno Dia dos Pais, eu fiquei de ir ao Rio Grande e meus filhos esperavam e eu disse, não vou ficar aqui com os companheiros do Aeros. Passei a noite e o Dia dos Pais foi aqui, nos braços, eu diria, deles, de homens e mulheres de 70, de 80 e 90 anos. E não me arrependi, porque sempre acreditei que essa causa seria um dia vitoriosa. Senhor presidente, eu poderia lembrar quantos plantões foram feitos nos aeroportos, como foi importante a vigília de 20 dias no Rio de Janeiro, vê-lo sempre lutando nas ruas, mesmo de outros estados. Quando eu ia fazer palestra, que foi na época que recebi o título de cidadão da cidade do Rio de Janeiro, lá estavam eles, com uma faixa na tribuna. É isso aí, Paim, estamos com você. Eu disse no meu discurso, mas não conseguimos nada. Eles dizem, não importa, importa que você acredita na causa. Foi assim em Minas, foi assim em Salvador, foi assim em Goiás, sempre eles estavam lá. Foi assim nos momentos que eu lançava na Feira do Livro, que lanço todos os anos um livro na capital, lá estavam eles, na filha, com as camisas laranjas, escrito aposentados do Aeros, acreditando na vitória. Senhor presidente, por isso faço esse discurso. Diversas campanhas foram realizadas, vigílias, reuniões, cartas, documento, ação na justiça, projetos de leis, enfim, uma infinidade de ações iniciadas sempre com o objetivo de buscar uma alternativa ao Aeros. Essas vigílias foram momentos difíceis, mas de certo modo foram lindos, porque a união era a nossa energia. Lembro que nós ficávamos tomando chimarrão e cantando canções que vinham do coração. Cantamos músicas como o Guri, que diz lá no meio dela, este guri saiu igualzito ao pai, interpretada pelo saudoso César Passarinho. Ou Amigos para Sempre, quando eu saía na madrugada para ir embora, eles ficavam abanando e dizendo, amigos, amigos, para sempre
música do grande Roberto Carlos. E depois, a meu pedido, cantaram, sim, e eu não nego, Sábado em Copacabana, de Dorival Caymmi, e aquela outra que eu gosto muito, Sabe Moço, composta por Francisco Alves, ou ainda Esses Moços, interpretado pelo grande e inesquecível César Passarinho, mas também por outros grandes compositores e cantores. Havia muita emoção no ar. A música nos unia e nos lembrava daqueles momentos de grandeza e que o bom combate que fazíamos teria que ter resultado positivo. Um dos cantores que cantava essa música, eu falei, Esses Moços, Pobres Moços, é Lupicínio Rodrigues, que aqui homenageamos pelos 100 anos. Mas, enfim, senhor presidente, mesmo após a concessão da liminar e a determinação judicial para efetuar o pagamento, esgotava-se o prazo e os recursos não estavam sendo depositados. Em julho desse ano, trouxe a todos vocês o sentimento de tristeza e desespero dos beneficiários do Fundo de Pensão do Aéreos pela decisão de encerramento da negociação em torno de um acordo para agilizar o pagamento dos valores devidos. E aqui eu abro um parênteses para citar, senhor presidente, se me permitir, em nome de todos os senadores e deputados que travaram esse bom combate, uma vez que é impossível citar todos, mas alguns nomes, além dos já citados parlamentares, eu quero aqui citar nesse momento. Travaram esse bom combate, e aqui não é uma questão ideológica nem partidária. Como, por exemplo, a senadora Ana Amélia, que foi relatora do projeto encaminhado pela presidenta e que aprovamos na semana passada. Travou esse bom combate Gleisi Hoffmann todas as vezes que tivemos com ela, lá na Casa Civil ou mesmo na comissão, defendendo com muita convicção. Travou esse bom combate, Vossa Excelência, senador Eduardo Amorim, todas as vezes que aqui conversamos sobre esse tema. Travou esse bom combate o senador Pedro Simon, senador José Pimentel, todas as vezes dizia: há na Previdência a boa vontade para a construção do entendimento, e tenho falado com o Gabas e com o senador Garibaldi Alves. Travou o bom combate o senador Walter Pinheiro, me lembro aqui, o senador Renan Calheiros, nunca, em nenhum momento, se negou a receber os companheiros do Aéreos, quer seja na sua sala, quer seja aqui no Salão Azul, ou mesmo nas vezes que foi ao Salão Verde. Travou esse bom combate o presidente da Câmara, deputado Henrique Alves, atendeu a todos, colaborou com todos, abriu as portas para que eles, toda vez que faziam vigília, fossem muito bem atendidos. Travou esse bom combate o deputado Rubens Bueno, toda vez que foi solicitado, interagiu de uma forma ou de outra na busca do entendimento. Pois bem, em outubro desse ano, o governo federal encaminha ao Congresso Nacional um projeto de lei com o crédito no montante de R$ 248.265.342 para pagar parte da condenação judicial imposta à União. Como já disse, aqui presente, a relatora desse projeto da presidenta Dilma foi a senadora Ana Amélia. O referido crédito foi aprovado em 3 de dezembro de 2014, no plenário do Congresso Nacional, após 16 dias de vigília, realizado pelos aposentados no Salão Verde, e que eu tive a alegria, eu diria, de estar lá inúmeras noites com eles. Quero aqui fazer um reconhecimento e um agradecimento à presidenta Dilma, que determinou o pagamento da primeira parcela, que todos nós sabemos que, se o Executivo tivesse a intenção, protelava e continuava protelando. É bom lembrar que foi a primeira parcela, e outras parcelas terão que vir, num sinal claro e positivo de que todos os aeronautas receberão os seus pagamentos devidos até o final das suas vidas, porque é o direito à aposentadoria. Tenho recebido
inúmeras mensagens de agradecimento pelo trabalho realizado nesse bom combate, repito, mas os créditos não são somente meus, são de todos os senadores, são de todos os deputados, e quero dizer, por que não lembrar aqui, principalmente daqueles que fizeram um papel fundamental quando acamparam por diversas vezes no Rio de Janeiro, nos aeroportos e aqui no Salão Verde do Senado. Lembro aqui os que participaram dessas últimas 20 noites de vigília e que tive a alegria de jantar com eles na última quinta-feira. Gabriela Baggio, Carlos Henke, Vilmar Mota, José Carlos Pereira, Irineia Bradman, Alzira Tamara, Manuel Wilkins, Yara Rolando, Amaury Guedes, Ernie Scherer, Oswaldo Tavares, Vera Barreto, Vera Paixão, Marina, Zoroastro Ferreira, Graziela Rodrigues, Simone, Tainá, Marcelo Bona, Henrique Júnior, Comandante Filgueiras, Filgueira Júnior, Zulmira Filgueira e Comandante Glenn. Faço questão de lembrar aqui ainda, senhor presidente, também o Sindicato dos Aeronautas. Faço questão de lembrar também que ao longo dessa caminhada faleceram cerca de 1000 companheiros e companheiras que não tiveram alegria de poder ver esse momento, mas que com certeza os seus familiares receberão o que eles têm de direito. Minha homenagem a todos eles. Não posso deixar de compartilhar com meus colegas de tribuna e com todos aqueles que nos ouvem nesse momento pela TV Senado, a bela poesia que recebi do Grupo do Aéreos. Fizeram essa poesia em minha homenagem, pela forma como atuamos, mas eu sei que eles não podiam fazer, senador Eduardo Amorim, uma poesia para cada um. Então, simbolicamente, eu me senti, ao receber aquela poesia, como se tivesse sendo todo o Congresso homenageado. O Grupo do Aéreos faz essa homenagem pelo apoio que receberam de nós e do Congresso nessa luta que já ultrapassou há uma década. Eu era deputado ainda quando começamos a fazer esta peleia e fiz no primeiro mandato como senador e ultrapassei o segundo. A poesia que eles fizeram é o que é, o que é. E eu peço, senhor presidente, que essa poesia, com as assinaturas, o original, fique nos anais da casa. Diz a poesia, o que é, o que é. Que força estranha, que força mágica, e que calor. Estou ardendo, estou febril, estou doente. Não, 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 não. Doente eu não estou, porque sinto a vida mais intensa e não a morte à espreita. Então o que é, o que é? Estou confuso, sinto algo transcendental e maravilhoso a tomar conta de mim. Não tem limites, não tem formas, não tem cor, e no entanto, é irradiante, é real, é envolvente. Traz-me a criatividade, traz felicidade. É uma vontade de cantar, pular, dançar, mas o que é, o que é? Ah, ainda não sei. Por todo o meu ser, as rubras vias procuram, pesquisam, diante de tal afã, a luz virá, e assim, quando a consulta assalta a casa da razão, do saber e do pensamento, céus, céus, senador Paulo Paim, o senhor está lá. Tudo se agita e se aviva. A sua presença, senador. Todo ser está em ebulição. Alegria incontida e sem fim. Finalmente compreendo essa força mágica, mas não é estranha. É a força do sentimento, do respeito, gratidão e admiração que nós todos, confinados da Transbrasil, da Varig e do Aéreos, temos pelo político e amigo para sempre, senador Paulo Paim. Eu dedico ela a todos, senhor presidente, a todos os deputados e a todos os senadores. Mas não posso encerrar, senador Eduardo Amorim, fazendo uma homenagem para aquele que eu considero o herói dessa luta do Aéreos. Ele sim é o herói. Permita que eu diga nesse momento pequenas palavras ao grande herói da luta do Aéreos.
Quero lembrar aqui do nosso querido companheiro de luta e advogado Luiz Castanha Maia, um verdadeiro herói dessa causa. Meu amigo Castanha Maia nasceu, senhor presidente, parece um detalhe, mas para mim é importante, em 16 de dezembro de 1964, no Rio Grande do Sul, e veio a falecer muito jovem, no dia 14 de janeiro de 2012. Somente tinha ele 47 anos. Foi, com certeza, um dos maiores nomes do direito previdenciário do país. Em 2 de setembro de 2010, ele, que tinha esse compromisso de fazer o bem sem olhar a quem, postou uma mensagem no seu blog e que acabou circulando em todo o país, comentando o mandato desse senador. Dizia ele: estou profundamente preocupado, palavra do meu falecido amigo, Dr. Maia, estou muito preocupado com a campanha lá no Rio Grande do senador Paim. Creio que no Rio Grande do Sul acabou sendo montada uma armadilha, porque é impossível, por tudo que ele fez, Paim não ser eleito. Não há a maior dúvida de que Paim foi o melhor senador das últimas legislaturas, ele dizendo que já faleceu. Foi inicialmente o senador do salário mínimo. Após, Paim conseguiu a duras penas aprovar o Estatuto do Idoso, com repercussão nacional. E foi ainda a partir daí que Paim aprovou o Estatuto da Igualdade Racial. Tornou-se o senador dos aposentados, o defensor dos deficientes, dos idosos, dos trabalhadores ativos, dos negros, dos índios. Terceiro, não há causa justa que não tenha contado com o apoio desse senador. Paim, durante o mandato, soube olhar além do horizonte. Aí entra toda a questão relativa aos fundos de pensão, da pequena empresa, da indústria nacional, a dignidade dos trabalhadores, do servidor público. Além disso, o senador trabalhou e articulou politicamente com a habilidade exigida para que qualquer projeto de sua iniciativa pudesse tramitar. Quarto ponto que ele coloca, a questão, no entanto, é o melhor debate que eu assisti no Congresso Nacional, foi as causas que ele defendeu nos últimos 8 anos. Enfrentou muitas vezes forças estranhas, mas manteve a sua coerência, estando correndo risco até de ficar sem mandato. Nesse ano, temos a possibilidade de votar em 2 nomes para o Senado. Eis que há 2 vagas em disputa. Aqui mora o perigo, diz ele. Vou dizer como votarei, diz ele. Não vou utilizar o segundo voto. Votarei exclusivamente no senador Paim, porque não posso arriscar que ele não seja eleito. Senhor presidente, eu não vou ler toda a carta. A carta é muito linda, claro que fala muito do nosso trabalho aqui no Congresso, mas eu queria muito que ela ficasse nos anais da casa para sempre, deixando assim para a história esse registro de alguém que morreu jovem e que defendia causas. Deixo para a história e para a posteridade o nome do saudoso Dr. Luiz Antônio Castanha Maia, patrono dos aeronautas. E quero dizer também que a sua luta, a nossa luta, continua e está sendo conduzida com muita competência. Veja como é a vida, senhor presidente, e dedicação por sua filha, doutora Carolina Maia, e seu esposo, doutor Lauro. Senhor presidente, a carta do doutor Maia, ela é longa. Ela vai além de 10 páginas. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul naquele momento. Por isso ele fez essa carta e remeteu aos milhares para o Rio Grande. E hoje eu venho comentar a carta, não com o objetivo de dizer pelos elogios que na época ele fez ao nosso trabalho,
mas quero comentar a carta de alguém que teve a visão correta, que seria vitorioso a luta do Aéreos. E tudo começou com o doutor Maia. Por isso, a minha alegria nesse momento. Esse documento que, ora, aqui eu li, foi construído a muitas mãos e, com certeza, será publicado nos anais da casa e muitos dos aeronautas poderão ver que essa luta não é uma luta de um homem só. O homem só, eu diria, na luta foi o Maia. Ele foi o grande líder e nós todos fomos seus liderados. Por fim, me permita, senhor presidente, eu só registrar esses documentos dizendo que hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Esta semana é a Semana da Pessoa com Deficiência. Na verdade, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é o dia 3 de dezembro. E eu recebi, e aqui eu comento nesse documento, da deputada Mara Gabrilli, que é de São Paulo. Ela me falou ontem ainda, ontem, me falou na sexta-feira, de que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa autoria, que ela é relatora e construiu em cima do trabalho original, um belíssimo trabalho, poderá ser votado nessa quarta-feira. Então, a melhor forma de homenagear, para mim, seja um homem do campo, da cidade, trabalhador, empresário, negro, índio, aposentado, é votando. E eu espero que a Câmara dos Deputados, nesse mês dos direitos humanos, nesse mês da pessoa com deficiência, aprovem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está há mais de 20 anos tramitando aqui no Congresso Nacional. Já aprovei ele por unanimidade aqui, mas a Câmara me parece agora que vai votar. Vamos torcer para que isso aconteça. Por fim, senhor presidente, eu quero só registrar que no dia 10 de dezembro, aí sim 10 de dezembro, há exatos 66 anos, a Assembleia Geral das Nações Unidas, reunidas em Paris, proclamava, por unanimidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Resultado do trabalho da comissão presidida por Eleanor Roosevelt, a declaração reuniu 30 artigos, os princípios que definem até hoje todo o sistema de proteção à dignidade humana e que serão desdobrados, claro, no longo dos anos, em inúmeras convenções internacionais que o Brasil é signatário. Hoje tivemos uma grande reunião na Comissão de Direitos Humanos, falando sobre esse tema, e aqui nós mostramos com detalhe a importância da luta pelos direitos humanos. A luta pelos direitos humanos, senhor presidente, não tem fronteira, ela é internacional. Viva dia 10 de dezembro, Dia Internacional de Direitos Humanos. Peço que Vossa Excelência considere na íntegra os 3 pronunciamentos.